Bom, vou lendo aqui, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 9 a seguir, um texto bem conhecido da igreja. Está escrito assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém. A igreja pode estar sentada? Meus irmãos, é interessante, né, algumas coisas, algumas experiências que a gente vai tendo com o Senhor. Eu estava aqui na terça-feira, juntamente com os irmãos aqui, sentado ali no banco, não lembro exatamente o momento do culto, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra aqui, para falar sobre Ana. Colocou algumas coisas, apesar de ser uma passagem muito conhecida, o Senhor tocou no meu coração em alguns pontos bem específicos que eu acho que eu nunca nem tinha reparado muito nessa passagem. E na terça-feira o Senhor colocou no meu coração, e já colocou no meu coração também, dizendo que nessa campanha o Senhor, o pastor, iria me chamar para algum dos dias trazer essa palavra que ele havia colocado no meu coração. E aprove ao Senhor que hoje fosse esse dia, porque o pastor falou comigo. Eu já, com a palavra de Deus no coração, é sempre mais fácil a gente vir aqui e trazer aquilo que o Senhor tem para passar para cada um de nós. Essa passagem é muito conhecida, foi até citada aqui ontem pelo pregador. A história basicamente do nascimento de Samuel. A gente vê aqui a história desse homem, Eucana, que tinha duas esposas, né? Naquela época isso era permitido pelo fato de Ana ser estéril, a primeira esposa sendo estéril. O homem precisava suscitar descendência após ele, então ele tinha direito a tomar uma outra esposa, aqui, uma concubina, como alguns vão dizer. E aí Penina então passa também a ser esposa de Eucana, ela gera filhos a ele, e a história vai dizer que esse homem Eucana, todos os anos, ele fazia questão de subir até Siló para levar ali tanto os seus sacrifícios, as suas ofertas, e fazer adoração ao Senhor. E indo para Siló, ele também entregava ali tanto para sua esposa Penina quanto para os seus filhos uma porção para que eles pudessem sacrificar também ao Senhor. E a Ana ele entregava uma porção excelente, vai dizer a palavra do Senhor. Mas todas as vezes que eles subiam até Siló, a palavra de Deus também vai nos dizer que para Ana era um período muito difícil e muito complicado. Por quê? Porque Penina, a outra esposa que tinha filhos, ela acabava irritando Ana todas as vezes ali pelo fato de ela suscitar filhos a Eucana, e Ana não conseguia ter filhos. Todas as vezes ela ficava provocando Ana, até que Ana chegava a chorar, ficar triste. Eucana muitas das vezes perguntava ali para ela: o que está acontecendo? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Enfim, porque ele realmente amava Ana, mas Ana ela tinha um objetivo, ela tinha um desejo muito grande de gerar filhos. E aí vai dizer aqui a palavra do Senhor que certa feita nessa subida para Siló, Ana tomou uma decisão. Ana ela vai até o templo, vai dizer a palavra também que Eli estava lá no templo, atrás de uma das pilastras, sentado numa cadeira. E Ana vai até lá na frente no templo e começa a clamar ao Senhor. A Bíblia vai dizer aqui no texto que a gente leu, que ela orou ao Senhor com amargura de alma, e ela orou chorando abundantemente. Ou seja, a situação aqui de Ana era uma situação de muita tristeza, e uma situação realmente que ela estava muito sensibilizada. Então ela ora ao Senhor. Eu acho interessante a oração de Ana que é descrita aqui, porque ela ora ao Senhor fazendo um voto. E o voto que ela faz ao Senhor, se você prestar atenção, é um voto muito interessante, porque ela pede para o Senhor: eu quero ter um filho. Mas para que eu quero ter esse filho? Para ele, enfim, viver aqui junto comigo, cuidar de mim quando eu estiver mais velha? Não. Eu quero um filho, e se o Senhor me der um filho,
ele vai servir ao Senhor, eu vou entregar ele ao Senhor para que ele sirva ao Senhor. E ela até diz mais aqui: sobre a sua cabeça não passará navalha, o que muito provavelmente era o voto ali do nazireado, que a gente bem conhece ali, Sansão, enfim, é descrito lá na lei de Moisés, o voto do nazireado. Então, ou seja, ela queria um filho, mas esse filho ela entregaria para o Senhor. E aqui isso me chama muita atenção. Por quê? Porque a oração de Ana é uma oração que muitas das vezes hoje é muito diferente da nossa oração. Porque muitas das vezes, quando a gente está pedindo algo ao Senhor, a gente está pedindo única e exclusivamente pensando em nós. Muitas das vezes, quando a gente está orando, eu quero um emprego, Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. Aí Deus te dá um emprego, Deus te dá uma casa, Deus te dá um carro. Ah, Senhor, eu quero uma casa melhor, Senhor, eu quero um emprego melhor, Senhor, eu quero um carro melhor. E várias vezes a gente vai pedindo e pedindo e pedindo e pensando única e exclusivamente em nós. Mas é interessante que o voto que Ana faz aqui é um voto pensando também na obra do Senhor. Por quê? Se você olhar o contexto aqui por trás desse texto, avançar um pouquinho mais no livro de 1 Samuel, você vai ver que os sacerdotes da época, quem eram? Era Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E a própria palavra do Senhor vai dizer que Ofni e Finéias, o Senhor abominava as atitudes que eles tinham. Por quê? Eles não levavam a sério o trabalho de sacerdote, muitas das vezes roubavam parte ali dos sacrifícios e se deitavam com as mulheres de frente para o templo. Então o Senhor não estava se agradando dos sacerdotes que ele tinha. Então havia uma necessidade de pessoas para trabalhar ali na obra do Senhor. E quando Ana, ela oferta aqui, ela faz esse voto com o Senhor, ela está se preocupando não só em ter um filho, mas também na obra do Senhor, em oferecer algo a quem? Ao Senhor, à casa do Senhor, que era necessário. E isso é interessante, porque condiz muito com o texto que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente tem pedido mal, a gente tem esquecido, meus irmãos, da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela tem necessidades, assim como tinha no período de Ana. A obra do Senhor continua tendo necessidades. E as nossas orações, nós temos colocado as necessidades da casa do Senhor nas nossas orações? Quando temos orado ao Senhor, meus irmãos? Todo começo de ano, geralmente a gente apresenta nossos projetos ao Senhor. Deus, esse ano eu quero realizar isso, eu quero conquistar aquilo. Mas e a casa do Senhor? O que nós temos colocado? O que nós temos pedido pela casa do Senhor? O que meus irmãos, nós temos feito de voto, pensando o que? No bem da obra do Senhor. Qual que é o objetivo que a gente tem colocado aqui dentro da obra do Senhor? E aí, meus irmãos, eu estou falando aqui de voto, eu não estou falando necessariamente de voto financeiro. Obviamente, o voto financeiro é um bom voto de se fazer. Algumas vezes eu já fiz votos financeiros. E algumas vezes o Senhor me respondeu e eu paguei o meu voto. E várias vezes ele também não me respondeu. E eu não tive obrigação nenhuma de pagar o voto. O voto é uma das ótimas formas que a gente tem, meus irmãos, de fazer um pedido para Deus. E muitas das vezes a gente não usa essa forma de pedir ao Senhor, de trazer um voto, de trazer benefício à casa do Senhor, de nos lembrarmos da casa do Senhor. Porque se você observar na palavra, existe um texto, existe na verdade uma história ali no livro de Ageu, que é muito interessante, é um exemplo disso. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro babilônico, tinha reconstruído ali as muralhas em Jerusalém. O povo volta, reconstrói suas casas, retoma ali suas atividades do gado, do plantio. E só que lá em Ageu você vai ver que o Senhor ele chama um profeta por uma ocasião muito específica. Por quê? Porque eles se esqueceram da casa do Senhor. Então eles vinham plantando, colhendo, cuidando dos seus afazeres e se esquecendo o quê? Da obra do Senhor. E aí o Senhor ele vai falar lá em Ageu, eu vou até abrir aqui, em Ageu, que é interessante a gente olhar o texto. E aí lá no capítulo 1 de Ageu, versículo 6, olha o que o Senhor ele diz aqui, repreendendo o povo: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Olha aqui, meus irmãos, o que o Senhor está falando. Ele está falando: vocês estão trabalhando muito e ganhando pouco. Vocês perceberam que vocês
estão trabalhando muito e ganhando pouco? Vocês estão plantando muito e vocês estão colhendo pouco. Por que será que isso está acontecendo aí? Versículo 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa, por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Sabe por quê, meus irmãos? Eu posso trabalhar o quanto que eu quiser trabalhar. Eu posso, meus irmãos, me esforçar em buscar as coisas para mim o tanto que eu quiser. Se o Senhor Deus não estiver no negócio, meus irmãos, não vai adiantar de nada, vai ser um esforço perdido. Por quê, meus irmãos? Nós temos que colocar o Senhor na frente. Buscai primeiro as coisas dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós temos, meus irmãos, que nos focar sim, nos aprimorar, buscar as nossas coisas, buscar os nossos objetivos, mas não podemos nunca, jamais nos esquecer da casa do Senhor. Não podemos nos esquecer da obra. A obra tem necessidades, a obra, meus irmãos, ela tem carência, seja, meus irmãos, de trabalho, seja de você olhar para a necessidade, você ajudar. Hoje nós temos, graças a Deus, bancos aqui maravilhosos, a igreja está bonita, um belo púlpito, boas cadeiras, bons equipamentos, mas isso tem um custo e nós precisamos, como igreja, nos empenhar em querer cada vez mais o melhor da obra do Senhor. Buscarmos os nossos objetivos é importante, mas também, meus irmãos, não nos esquecer de abençoarmos a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é feita por nós. Não são os anjos que fazem a obra aqui do Senhor. Nós, os servos do Senhor, que fazemos. É nosso trabalho. Buscar as almas é nosso trabalho. Cuidar da casa do Senhor é nosso trabalho. Buscar ao Senhor é nosso trabalho. Adorá-lo, fazer o melhor para Ele. E, meus irmãos, quando eu olho aqui para Ana, é interessante, porque ela vai receber essa bênção dela aqui. E olha que interessante. Samuel, quando ele nasce aqui, ele, ainda muito, a Bíblia vai dizer que Ana apenas aguardou o tempo de desmamar ele e já levou ele ali para o sacerdote, para Eli. E quando ela traz esse menino para Eli, olha que interessante o que ela vai dizer aqui no versículo 27, no versículo 26, na verdade, né, quando ela encontra Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Olha que interessante, o Senhor, Ele realizou o desejo de Ana. Só que lá no versículo 28 ela vai completar: pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Olha que interessante a história de Ana, que exemplo para a gente, de buscarmos, meus irmãos, não só o nosso benefício, porque a Bíblia vai dizer mais para frente que Ana ainda teve mais filhos, 3 filhos e 2 filhas, mas olha que benefício que Ana causou aqui para a obra do Senhor com Samuel. Olha quem foi Samuel, meus irmãos. Samuel, vou resumir aqui porque o tempo é curto, mas Samuel, ele não foi apenas o último juiz de Israel, ele foi o último juiz aqui, talvez eu diria que o juiz mais notável, porque foi o que mais fez ali coisas para o Senhor, um juiz fiel ao Senhor. Ele foi sacerdote, e além de sacerdote foi profeta. Através de Samuel também foram ungidos os primeiros reis de Israel, Saul, que acabou se desviando do seu caminho, e também Davi. Então, ou seja, olha o benefício que Ana causou para a obra do Senhor. E aí eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes a gente tem orado pelos nossos filhos e a gente não tem pedido ao Senhor: Senhor, usa o meu filho na tua obra quando ele crescer. Hoje minha filha é uma criança, mas eu oro por ela, eu oro para que ela venha, meus irmãos, ser usada na obra do Senhor. Que ela venha, meus irmãos, ter ali um amor pela obra do Senhor, que ela venha também ter amor por fazer, não sei, meus irmãos, qual que é a chamada do Senhor, mas temos que orar pelos nossos filhos, orar, meus irmãos, pelos nossos, para que eles tenham apego à casa do Senhor, porque eu fico imaginando, imagina, a mãe ali do grande evangelista Billy Graham, talvez ninguém fale dela, talvez ninguém nem saiba o nome dela, mas olha só, o que a oração dela fez. O filho dela se tornou um dos maiores evangelistas, um dos maiores ganhadores de alma conhecidos da nossa época. E a gente não olha para o quanto talvez que a mãe dele olhou por ele, o quanto que a mãe dele foi importante no ministério da vida dele, o quanto essa oração é importante pelo seu filho. Talvez o seu filho hoje ele esteja numa situação
situação, talvez esteja até afastado do Evangelho do Senhor. Quando você tem orado por ele, você tem clamado ao Senhor: Senhor, faz uma obra na vida do meu filho. Eu não quero ver ele nessa situação, eu quero que o Senhor faça uma obra, que o Senhor use ele na tua casa, na tua presença. Clama ao Senhor, porque ele é fiel e poderoso, e você vai poder dizer como Ana disse: por este menino orava eu, e ele está aqui comigo, voltou aqui, está comigo. Então ore, apresente ao Senhor, mas apresente com fé. Mas lembra-te da obra do Senhor, porque às vezes a gente só ora assim: eu quero que meu filho, ele tenha um bom emprego, tenha uma boa casa. Eu quero que meu filho seja uma bênção na casa do Senhor, que ele seja abençoado na obra do Senhor também. Eu quero que ele seja bem sucedido na vida lá fora, sim, mas eu quero que ele seja uma bênção na casa do Senhor, que ele venha a ser um grande pregador, que ele venha a ser um grande músico, venha a ser maestro, venha a ser regente, venha cuidar do grupo de jovens. Eu não sei qual é o chamado, Deus tem um chamado para cada um, mas temos que orar, meus irmãos, para que o Senhor venha cuidar dos nossos, para que eles também tenham amor pela obra do Senhor, porque hoje nós fazemos, amanhã vão ser eles que vão fazer. Eles precisam ter amor pela obra do Senhor. Hoje está sendo ensinado para as crianças coisas horríveis, coisas terríveis. Muitas escolas já não ensinam mais o que era importante de se ensinar. Então o nosso trabalho como pais ficou ainda maior. Temos que orar pelos nossos filhos, buscar a Deus pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos familiares. Talvez você tenha um familiar que não está servindo ao Senhor. É importante você orar por ele, é importante você falar de Jesus para ele, mas apresenta ao Senhor. Não deixe de apresentar ao Senhor, não deixe de clamar e buscar ao Senhor, porque em um momento, meus irmãos, vai acontecer o milagre. Deus, ele vai se lembrar do seu, ele vai guardar enquanto ele estiver ali naquele caminho que talvez não seja o ideal, mas quando ele voltar, Deus vai abençoar e vai usar na sua obra, porque a obra é carente. Temos, meus irmãos, a seara, ela é grande, são poucos os ceifeiros. Precisamos clamar ao Senhor que mande ceifeiros para a obra. Isso é bíblico, nós precisamos buscar mais ao Senhor. E quando formos orar, meus irmãos, pelos nossos bens materiais, orar para você ser bem sucedido, também não se esqueça do seu papel dentro da igreja. Seja um fiel dizimista, oferte na obra do Senhor. Quando tiver campanha, a gente agora fizemos a campanha do banco, daqui a pouco vai ter a campanha do som, que se Deus quiser, eu quero ver um som abençoado nessa igreja. Essa igreja, porque ela merece um som de primeira qualidade, meus irmãos. Não é porque eu sou músico, não. Porque até, meus irmãos, a gente gosta de ter um som de qualidade, a gente quer ter o melhor para Deus, a gente quer fazer o melhor para Deus. Mas a gente, meus irmãos, a obra é do Senhor, a gente está fazendo aqui para o Senhor. Então vamos orar, clamar a Deus pelo melhor. Som de qualidade, mesa de qualidade, instrumentos de qualidade, tudo, meus irmãos, o melhor para o Senhor, não é para a gente. Quando a gente ora pela obra do Senhor, meus irmãos, a gente demonstra o verdadeiro amor. Por quê? Quando eu oro por mim, eu não estou demonstrando amor, eu estou orando por mim, pela minha própria pessoa. Agora, quando eu oro pela obra, quando eu oro pelo meu irmão, quando eu oro por aquela pessoa que talvez eu mal conheça, que eu nem goste daquela pessoa, aí eu estou demonstrando o amor como o amor de Cristo, porque Ele morreu por nós antes de nós sequer o conhecermos, e Ele nos amou naquele momento. Então o nosso amor, ele não tem que ser só, ele tem que ser para o próximo, mas tem que ser pela obra também. Precisamos amar mais a obra do Senhor, e seremos abençoados, porque se você olhar aqui, você vai ver que Ana foi abençoada. Imagina o orgulho no bom sentido da palavra, da mãe ver o filho dela como sacerdote, como juiz. A Bíblia não vai mais dizer a história de Ana aqui. Depois da fase criança de Samuel, vai dizendo que ela levava a túnica para ele todos os anos, quando subia a Siló para adorar o Senhor. Não vai dizer quantos anos Ana viveu, mas todos os anos que ela viveu, que ela chegava ali no templo para adorar o Senhor, estava lá o filho dela. Ele se tornou um sacerdote, era o filho, era o menino que ela orou lá atrás. Quando ninguém dava nada para ela, ela orou por esse menino. E olha a obra que Deus fez na vida dele. E Deus quer fazer obra, meus irmãos, na vida de muitas pessoas, mas cabe a nós apresentarmos a Ele em oração. Senhor, usa o meu filho, usa a minha filha, usa o meu marido, usa a minha esposa. Vamos orar mais ao Senhor, meus irmãos, em prol da obra. Vamos orar por nós, nós temos necessidades, e o Senhor sabe das nossas necessidades, mas não vamos nos esquecer da obra do Senhor. É isso, meus irmãos, que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Não nos esqueçamos da obra do Senhor. A obra tem necessidade. Essas coisas você pode falar assim: elas vão ficar aqui, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente usufrui delas. Enquanto estiver aqui esse banco, enquanto
tiver aqui esse som, enquanto tiver aqui esses instrumentos, eles são instrumentos únicos e exclusivamente para adoração do Senhor, para salvação de almas, para atração mesmo de pessoas que venham conhecer ao Evangelho, venham louvar ao Senhor, venham se entregar ao Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que amar a obra do Senhor, buscar almas, buscar o melhor. Não nos esqueçamos, meus irmãos, da obra do Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, pode ter certeza que Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar, Deus vai, ontem foi dito aqui, eu repito mais uma vez, a mão do Senhor não está encolhida, e os ouvidos dele não são surdos, ele está ouvindo a sua oração. Mas olha a Deus também por esta obra, olha a Deus, meus irmãos, pelo crescimento da igreja do Senhor, olha a Deus pelos departamentos, olha a Deus por almas, que venhamos ver essa igreja cheia de almas, cheia de pessoas, que venham estar aqui serem renovadas, resgatadas, que possamos fazer, meus irmãos, como o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos orar, vamos buscar e vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade.